Senhor, meus irmãos, que maravilha poder estar com os irmãos mais uma vez. Eu meio que passou um flashback na minha cabeça. Em 2013 eu vim para Brasília e justamente em junho e eu tinha duas opções de lugares para congregar. E eu me apaixonei pelo coração do pastor. E eu vi um homem idealista, com muitos desejos de crescer, de impactar Vicente Pires, Brasília também. E como todo bom sonhador, a gente se identifica com outro, né? E glória a Deus, porque depois desses anos todinhos, o coração dele continua aberto para poder ganhar Vicente Pires para Jesus, Brasília para Jesus, pastorear esse povo maravilhoso. Eu quero cumprimentar aqui o Bispo Ricardo, o Bispo Silvio também. No nome dos dois, eu também quero estender esse cumprimento para toda a igreja nessa noite. Que Deus abençoe vocês e feliz aniversário. Também mando saudações do nosso supervisor regional e do nosso conselho executivo regional. Parabéns para essa igreja também, porque é uma igreja que tem trazido uma marca diferente para a nossa denominação nos últimos anos. E damos graças a Deus pela igreja de Deus em Vicente Pires. Eu estou olhando aqui alguns rostos antigos e lembrando, né, dos fricassês que a gente comia por aqui, né? Cadê aqui, né? Os irmãos que faziam, pronto. Que bom te ver, minha irmã, que bom te ver. A casa dos irmãos aí, e esse costume não acabou, viu? A gente vai de casa em casa, visitando os irmãos e comendo na casa dos irmãos. A gente vai de vez em quando tomando cuidado para não crescer tanto na graça, porque é muita graça na vida dos irmãos. E falando em graça, está aqui um casal querido, né? Irmã Graça e o evangelista Estevão, que se mudaram do Riacho Fundo para cá. E nós os encomendamos para vir aqui para a igreja de Vicente Pires. É o irmão que, eu vou te falar, se vocês quiserem fazer a comida nessa igreja, chama ele. Vai fazer, é o melhor, não tem cozinheiro melhor do que ele aqui, realmente arrebenta, é um homem de Deus. E ele é responsável também por alguns quilos que eu ganhei ali no Riacho Fundo, né? Por cada lugar que a gente passa, a gente vai levando um pedaço do povo, e fica como parte integrante nossa. Também me acompanha, eu estou vendo ali o diácono Tiago. Eu fiz o convite para ele estar conosco aqui nessa noite, lá da nossa igreja também. Que Deus abençoe. E tantos outros irmãos, pastor Sato, a sua esposa também, a família. Que bom vê-los. Gente de primeira qualidade. Muito bom ver os irmãos aqui. Isso aqui é sinal que uma grande chuva está para chegar neste lugar. É sinal que algo poderoso está para acontecer neste lugar. O Senhor tem grandes promessas. Eu já estou vendo Deus cumprir as suas promessas sobre este lugar. Você crê? Aleluias. Ainda nesse espírito de adoração maravilhoso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6:30. Aleluias. Sentados como estão. E eu vendo aqui, né? E eu fiquei sabendo que o Dandan e o Rafa estão tocando. E em 2013 eu lembro que imagina, eu tocava baixo com o pessoal. Então vê como é que teve um salto de qualidade na igreja, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ajudava o pessoal no louvor de vez em quando. Era muito bom, né? É muito bom a gente ver como é que Deus, Ele conduz o crescimento da sua igreja de glória em glória. Não esqueço ainda de algumas reuniões de ministério, meu querido. Reuniões de ministério, o pastor Ricardo perguntando como é que a gente vai fazer para pagar aluguel esse mês, e tudo muito apertado. E veja, quando a obra é do Senhor, Ele provê. E se chegamos até aqui, é porque Deus tem sido fiel. E eu ouvi alguém falar de catedral aí, então Marcos 6:30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo.
ao ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários, Senhor. Devemos gastar tanto dinheiro para lhes dar pão para comer? Respondeu ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. Aleluias. Meus amados, tempo de aniversário de igreja é quando nós paramos para pensar: por que sou igreja? Por que eu estou aqui? Por que a igreja existe? Querendo ou não, na cabeça de todo pastor, de todo líder, você tem que fazer uma revisão e pensar: por que eu faço o que faço? Porque eu estou envolvido no negócio de ganhar vidas, de cuidar de gente, de levar o evangelho. Porque eu estou envolvido em matar quem eu sou para entregar algo maior do que eu a outros. Nesses tempos que nós vivemos, é normal que nós paremos para pensar: por que igreja? Por que existo como igreja? Por que ser igreja em tempos onde as pessoas não querem mais ouvir a mensagem do evangelho? Por que ser pregador quando as pessoas estão tapando seus ouvidos para ouvir aquilo que vem da parte de Deus? Há um clamor nesse mundo, igreja. Existe um clamor onde as pessoas perguntam: onde está Deus? Há um clamor que sai do lugar mais escuro da humanidade, perguntando: será que Deus se importa comigo? Será que Deus escuta a oração e o clamor deste mundo? Nós escutamos tremendos testemunhos aqui hoje, e a pergunta é: Deus escuta? Deus vê? Deus está enxergando? E nesse aniversário eu quero dizer que não há nenhuma organização humana que tenha resposta para esse mundo. Não há nenhuma ONG, não há nenhuma organização filantrópica que possa dizer o que Deus pode fazer por mim. Há um grito que surge dos buracos mais escondidos deste mundo, perguntando: aonde está Deus? Os políticos não podem resolver esse problema. Os homens comuns e ricos não podem responder a esta pergunta, mas existe um povo que tem a resposta, e esse povo é a igreja do Senhor. Na verdade, a humanidade quer saber quem é que pensa em nós, e a resposta sempre será Cristo na boca da sua igreja. A resposta sempre será Jesus. E Jesus é aquele que vê, Jesus é aquele que conhece, Jesus é aquele que escuta. E nesse texto que nós lemos aqui, trata de um cenário interessante. Jesus, ele era um grande pregador. Ele reunia multidões para poder ouvir a mensagem que saía da sua boca. E em certa feita, uma multidão de 5.000 homens se reuniram para ouvir a Jesus. E pode ter certeza, irmãos, quando a Bíblia diz 5.000 homens, soma-se a isso as suas esposas e filhos,
Coloca aí uma multidão de 14, 16 mil pessoas para ouvir Jesus, para poder ouvir aquilo que vinha da boca de Jesus. Diz o texto que os discípulos estavam cansados, eles estavam afadigados, que eles haviam passado o dia inteiro daquele culto que Jesus estava fazendo. Ele estava pregando, ele estava fazendo milagre, ele estava dando esperança para as pessoas, mas diz a Bíblia que os seus discípulos estavam exaustos, não comeram nada o dia inteiro, não havia nada para poder comer e encher as suas barrigas, não havia uma cama quentinha para poder descansar. Foi quando Jesus decide levar os seus discípulos para o repouso. Jesus olha para os seus discípulos e dizem: olha, nós ficamos o dia inteiro pregando, passamos o dia inteiro ensinando, é hora de descansar. Jesus então pega o seu barco e fala: sobem no barco, vamos agora passar para o outro lado desse grande lago, para que vocês possam descansar, comer um bom peixe. Eu fico imaginando aqui Pedro olhando para Jesus e dizendo: bom peixe é comigo mesmo, vamos entrar nessa água aqui, pescar alguns peixes, e então lá do outro lado a gente faz uma fritada, a gente faz um assado de peixe e descansa em cima de algum banco de areia ou de alguma moita, de algum arbusto. Vamos armar a nossa tenda e descansar. Diz a palavra de Deus que as multidões também estavam cansadas, não só os discípulos, mas as multidões também estavam cansadas. Jesus pregou e ensinou o dia inteiro. Irmãos, se até ouvindo Jesus as pessoas se cansam às vezes, estão exaustas, eu fico imaginando o bispo Ricardo, a nossa pregação como é de vez em quando, né? O povo fica cansado, fica exausto, trabalharam o dia inteiro e agora tem que ouvir o pastor Bruno pregar, tem que ouvir o pastor Ricardo pregar. E Jesus, ele passa o dia inteiro pregando e diz que o povo estava cansado não só porque o tempo passou e não havia o que comer, não havia lugar para descansar, mas também porque eles vieram de longe. Era uma verdadeira caravana de quilômetros e quilômetros de distância apenas para ouvir Jesus. E diz a Bíblia que quando Jesus se levanta e vai embora para poder descansar, aquela multidão que já era para ir embora, porque o final da tarde estava chegando, era perigoso passar o deserto, e diz a Bíblia que quando eles se levantam, o povo começa a olhar para Jesus e os discípulos, e não apenas olham para eles começam a querer ir atrás de Jesus e os discípulos. E eu fico imaginando o que foi que moveu o coração daquela multidão, para que depois de um dia inteiro de pregação, depois de um dia inteiro de ensinamento, depois de um dia inteiro de milagres, o povo queria mais. Jesus queria descansar e o povo também estava cansado, mas era Jesus. E eu vou te dizer, irmãos, não era a minha palavra, não era a palavra do bispo Silva ou do bispo Ricardo, era a palavra que fazia céus e terra, era a palavra de quem pronunciava haja e tudo aquilo que não existia passava a existir. Não era a palavra de homem comum, era a palavra de Jesus. E quando Jesus fala, o coração do cansado se anima. E quando Jesus fala, o coração do caído se levanta. E quando Jesus fala, aquele que está exausto, jogado no chão, ele fica de pé, porque é a palavra de Jesus. Quando Jesus fala no meio da igreja, o povo se levanta. Oh, irmãos, não há nada melhor do que ouvir a voz de Jesus. Não há nada. Eu tinha 2 amigos quando eu era adolescente, e chamavam a gente de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no Rio de Janeiro. Eu era o Sadraque, o do meio era Mesaque, e o moreninho, não sei por que colocaram o nome de Abednego. E eu lembro que toda sexta-feira a gente orava. Era Bruno, Diego e Davi. Toda sexta-feira a gente queria orar para falar com Deus, porque a gente tinha um propósito. A gente queria ouvir a voz de Deus, mas não era ouvir a voz de Deus como um sentimento. A gente queria ouvir como Moisés ouvia. A gente tinha visto um filme do Príncipe do Egito, e a gente falou: e se Deus falasse com a gente? E se Deus se revelasse para falar com a gente?
E toda sexta-feira a gente estava lá querendo só ouvir a voz de Deus. Irmãos, a voz do Senhor despedaça o nosso jugo. A voz do Senhor quebra toda a opressão. A voz do Senhor faz com que haja esperança no coração que não tem esperança. Todos foram atrás de Jesus. E agora o descanso dos discípulos tinha que esperar. Agora o cochilo de Jesus teria que esperar, porque agora, depois de todo o trabalho, o momento do descanso, o povo quer mais, o povo deseja mais. Por quê? Porque diz a Bíblia que eles eram como ovelhas sem pastor. Diz a Bíblia que eles estavam abandonados, e agora aparece o pastor Jesus para dizer para aqueles que estavam desempregados, sem comida, sem dinheiro, oprimidos, doentes: o pastor chegou e eu vou assumir vocês. O pastor de vocês chegou e eu vou cuidar de vocês. O remidor chegou e eu vou cuidar de vocês. Por isso que buscavam Jesus, porque ele não apenas ensinava, mas ele olhava para a multidão e dizia: é minha. Ele não apenas pregava para a multidão, mas senão que assumia a multidão e diz: são meus filhos, essas ovelhas são do meu pastoreio. Talvez na cabeça dos discípulos isso era uma grande loucura. Jesus foi um dia inteiro de pregação, Jesus foi um dia inteiro de trabalho. Manda eles irem embora, Jesus. Manda ir embora, porque o caminho de volta para casa, Jesus, é complicado. Jesus, depois desse dia inteiro de pregação, manda para casa, porque no meio do caminho é perigoso. No meio do caminho tem ladrões. No meio do caminho eles podem morrer de fome. No meio do caminho eles podem se perder. Quem sabe, eu quero aqui defender os discípulos. Eles falaram isso para poder, eles queriam o melhor para a multidão. Vamos falar bem deles, né? Eles queriam o melhor para a multidão. Não queria que eles fossem de madrugada para casa. Talvez os discípulos pensaram o que era melhor para eles. Eles precisavam descansar. Só que Jesus, ele não olha primeiro para os seus obreiros, ele olha primeiro para a multidão. Os obreiros vêm depois, a multidão vem primeiro. O descanso da multidão vem primeiro e o dos obreiros vem depois. E aqui vem um grande princípio: você e eu que estamos envolvidos na obra de Deus, o nosso descanso não é aqui. Nós temos que pregar descanso para aqueles que estão oprimidos pelas cadeias de Satanás. Mas quando nós nos dispusemos a sermos discípulos pregadores, o nosso descanso não é aqui. Os discípulos pareciam não entender nada. Como assim, Jesus? Manda embora, porque eles não têm comida. Mas sem comida eles queriam ficar com Jesus. Manda embora, Senhor, porque eles não têm cama. Mas sem cama eles queriam ficar com Jesus. Manda embora, Senhor, porque eles não têm nada. Mas com nada querem ficar com Jesus. O que acontece aqui é porque eles já não estavam olhando mais para suas próprias necessidades. Eles não queriam saber se a barriga doía de fome. Eles não queriam saber se a viagem seria difícil. Para eles, estar com Jesus era viver um instante eterno. Deixa eu dizer algo para você, igreja: estar com Jesus é mais importante do que tudo. Estar com Jesus é melhor do que os bens. Estar com Jesus e ouvir da sua palavra é melhor do que a fama, é melhor do que tudo nessa vida. Existiu um dia na minha vida ministerial que eu fiquei preocupado, que eu fiquei triste. Será que ninguém me vê? Será que ninguém me ama? E de repente vem essa palavra no coração dizendo: meu filho, estar comigo é o seu melhor galardão. Estar comigo é melhor do que a comida. Estar comigo é melhor do que o teu salário. Estar comigo é melhor do que o seu descanso. Estar comigo é melhor do que a vida. E ao contrário do que os discípulos pensavam, Jesus não se esqueceu da multidão. Deus se importa com você. E porque Ele se importa com você, Ele tem uma palavra para você, e a palavra é de vida eterna. Mateus capítulo 14, versículo 13. Ele tinha acabado de pregar, e essa multidão de 5.000 homens estavam ali, todos cansados e com fome. Só que a fome não era apenas de comida. Era aquela fome que disse Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem
tem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu quero saber aqui nessa noite, quem tem fome de ouvir as palavras de Jesus, levanta a tua mão e dê um glória a Deus. A fome da igreja deve ser o pão da vida. A fome, a sede da igreja deve ser pelos rios de água da vida. E eu vou dizer algo, igreja, nesse 11º aniversário, nunca se esqueça que aquilo que fideliza o povo na igreja é palavra de Jesus, é Espírito do Senhor, é o poder e a unção do Senhor sobre a igreja. É pão, é água que vem da parte do Senhor. E aí eu lembro de Pedro, que depois de Jesus ter pregado um sermão terrível, duro, uma pregação daquelas que a gente não gosta de ouvir. Tem pregação que até eu dou, irmãos, dá vontade, se eu pudesse, estivesse sentado lá, embora e embora. Que coisa difícil. Aquelas pregações que o pastor termina de pregar, ele vai para casa e fala: meu Deus, é por obediência mesmo. Não, eu nem falava. Pesada. Sabe aquelas pregações? Jesus fez esse tipo de pregação. Começaram a ir embora, porque tocou em feridas. Não gostaram da pregação de Jesus. E aí quando os discípulos olham para Jesus meio assim, cabisbaixos: mestre, tua pregação hoje está para 5.000 pessoas não, está meio baixinha a tua pregação hoje. Tua pregação não está muito legal para a multidão não, tua pregação hoje foi um pouco complicada. Mexeu um pouquinho com o nosso coração que não era para mexer. Jesus olha para ele e diz: tadinho de vocês, foi assim? Vocês querem ir embora também? Vai embora, segue a multidão. Como se ele estivesse dizendo: pode ir que eu levanto outros 12, não preciso de vocês para nada. Aí Pedro olha para Jesus e diz o quê? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Oh, aleluia! O que ele estava dizendo aqui, olha, pode ser difícil a sua palavra, pode ser difícil a circunstância que eu esteja vivendo, mas se vem de ti, é bom demais. Se vem de ti, eu me alegro. Se vem de ti, é tudo que eu preciso para viver. Aleluia! Se vem de ti, Senhor, é bom demais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome e viverá eternamente. Deus se importa com você. E porque Ele se importa com você, Ele não ignora o seu contexto de vida. Como assim, pastor? Ora, ontem eu estava em casa e liguei a televisão para poder assistir um culto. E fiquei sabendo uma história de uma cebola aí. Agora a história do alho e do macarrão com peito de frango. Tempero completo. Houve tempo também, e eu lembro disso, há não muito tempo atrás, que o que tinha pra gente comer lá era um ratão. Lá fora, né? Quando eu morava lá fora. Bichão gostoso, viu? Eu recomendo. A delícia. Se o irmão Estevão fizer, fica melhor ainda. Vou dar ideia para fazer aqui na igreja de Sete Pires. Os irmãos vão adorar. Uma ratazana bem feita, né? Gostosa. Bem temperada. É só fechar o olho da glória. O Senhor nunca deixou de te amar. O Senhor nunca deixou de considerar quem você é, aonde você está e o contexto que você está vivendo. Jesus nunca tirou os seus olhos sobre você quando faltou a cebola, quando faltou o alho e quando sobrou rato. O Senhor nunca deixou de olhar para você quando você estava preocupado com o aluguel do templo que tinha que pagar. Deus nunca deixou e nunca tirou os seus olhos de você quando você chegou na tua casa e viu seu esposo bêbado. Deus nunca tirou os seus olhos sobre a tua vida quando você chegou em casa e deu conta que seu filho não estava ali.
Deus nunca tirou os seus olhos sobre você, porque quando você estava sozinho, ali estava o Senhor. O Senhor nunca deixou de te olhar no seu contexto. O Senhor nunca deixou de te observar no seu contexto. E eu quero dizer aqui, irmãos, o Senhor continua olhando você do jeito que você está, onde você está, do jeito que você vive. Ele ainda considera o que você é e o que você, como você está, aonde você está. Ele não tirou os seus olhos de você. Ezequiel capítulo 1 versículo 1 diz que ele chama o profeta, e quando ele chama o profeta para profetizar sobre o seu povo, ele chama o profeta que estava no meio dos cativos. Ou seja, o meu Deus não levanta homens e mulheres para profetizarem, serem líderes, serem poderosos atrás do escritório. Deus chama homens e mulheres para viver no meio do povo, da necessidade do povo, onde o povo está sofrendo, onde o povo está chorando, porque aonde está a igreja do Senhor, está a presença do Senhor também. Deus quer usar a sua vida para sarar a ferida dessa humanidade. Deus quer usar a tua vida para tratar corações quebrados, vidas destruídas. Você é extensão da misericórdia de Deus nessa terra. E você, assim como Ezequiel, foi chamado por Deus estando no meio dos cativos. E ele sabe que isso é difícil, estar no meio dos exilados, no meio dos escravos. Ele quer te usar, porque ele não finge que te viu. Ele não passa diante de você e vira a cabeça. Ele não te olha e te ignora. Não. Isaías 55, 8 e 9 diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E assim como os céus se elevam sobre a terra, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Deus te vê. Deus te vê, e não só te vê, Ele quer estar com você. Eu lembro da história de Êxodo 19, Deus queria se mostrar para Israel. Ele desce com a sua glória no Sinai. Vocês conhecem a história. O monte pega fogo, quem chegava perto morria queimado, e em cima tinha trovões, tinha terremotos. Aquela coisa que crente pentecostal gosta, né? Terremoto e tal. Eu adoro esse negócio também, irmãos. Pega fogo, glória a Deus. Só que o povo estava com medo de Deus, porque Deus estava no monte. Deus estava lá em cima, alto e sublime, cheio de raios e fogos e trovões. E o povo se escondeu de Deus, com medo de Deus. Aí Deus olha aquilo e fala: Moisés, vem aqui rapidinho. Faz o seguinte, Moisés, eu quero morar junto com eles. Eu quero sair do monte. Como é que um povo mora aí, Moisés? Deus, o povo mora em tendas. Moisés, faz uma tenda para mim também. E quando o povo se levantar para caminhar, pega a minha tenda igual eles fazem, desmontam, bota nos ombros dos levitas e carrega com eles. Quando o povo parar, Moisés, para a minha casa também, Moisés. Quando o povo levantar, levanta a minha casa também, Moisés. Aonde o povo estiver, Moisés, eu estarei com eles, Moisés. Oh, Moisés, não me interessa estar no monte, eu quero estar no meio deles. Escuta isso, Deus não tem interesse de estar no alto e sublime monte, aterrorizando ninguém. Deus não quer mostrar a tua glória como um Deus terrível. Deus quer caminhar contigo de manhã, de tarde, de noite. Deus quer ir com você para o seu trabalho. Deus quer estar contigo aqui, na tua casa, aonde você estiver. A presença dinâmica de Deus te acompanha todos os dias. O povo queria ver Deus de longe, mas Deus conhece o seu contexto, e Ele não fica longe de você. Aleluias, 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 aleluias. E eu amo essa palavra, irmãos, porque o nosso Deus não é o Deus que nos acompanha de longe. O nosso Deus não é um Deus que fica te observando. E eu gosto disso porque João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus.
Versículo 14, o mesmo verbo que no versículo 3 diz que ele era a razão de todas as coisas existirem, se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que ele quis dizer com isso? O Deus Todo-Poderoso, adorado por serafins e querubins, ele não quis ficar lá, ele desceu para ficar com você. Não, se você realmente entendeu o que eu falei, o Deus Criador do universo, aquele que formou o homem, que deu vida, que tem poder de tirar, que pode criar coisas do nada através do poder da sua palavra, onde nele, por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas, o mesmo Deus, cujo universo não consegue contê-lo, é aquele que habita entre nós. Aleluia. E se sua vida está um caos hoje, escuta, o Espírito do Senhor está pairando sobre a tua vida. Aleluias, aleluias. O apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, versículo 3 ao 5, ele diz: eu também me glorio nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a esperança, a experiência e a esperança. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A igreja, como disse a Mônica aqui agora, não depende de circunstâncias para adorar. A igreja não precisa de tempo favorável para adorar, porque nós não adoramos por ações de graças, nós adoramos por quem Ele é, independente daquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Se tem frango, como é que é? Com macarrão, se está faltando a cebola, se está faltando alho, ou se está sobrando rato, bendito seja o nome do Senhor, porque a nossa adoração está ligada à natureza dEle, e não por aquilo que Ele faz. E só adora nessas condições quem sabe quem Ele é, não é verdade? Só adora nessas condições quem sabe que Ele é. E eu nunca esqueço do testemunho da minha mãe, com câncer de tireoide, pronta para operar. E eu sempre conto esse testemunho. A gente já preocupado com a nossa mãe, agora ela se vai, câncer de tireoide. E de repente Deus cura minha mãe desse câncer de tireoide. E eu fico pensando, que Deus é esse que ressuscita mortos? Que Deus é esse que faz a estéril mãe de filhos? Que Deus é esse que abre mar vermelho para que o povo possa adorá-lo no meio do deserto e prover para esse mesmo povo a comida, a água, a sombra, o calor? O Deus que até as próprias roupas cuida do seu povo. Oh, irmãos, você acha que Deus está ocupado demais? Até a sua própria roupa Deus está cuidando. Aleluias, 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 aleluias. Deus está cuidando de tudo. E aí, escutem isso: aquela multidão, ao ver Jesus, não tinha ideia do que iria comer naquele dia, não tinha noção de como seria a volta para casa. A única certeza que tinham: com Jesus nós estamos protegidos, com Jesus nós estamos seguros, com Jesus a nossa pequena existência tem sentido, porque Ele cuida de nós. Eu posso olhar o olhar daquela mamãe olhando para o filho, que quem sabe ficou o dia inteiro sem comer, e o filho: mamãe, eu estou com fome. Meu filho, aguenta mais um pouquinho, porque aquilo que vai sair da boca daquele homem é mais importante do que o pão, é mais importante do que a bebida, que a comida. Aquilo que vem para nos confortar é melhor do que uma cama quentinha para nós. Agora, por que Deus tem uma palavra de vida eterna para nós? Porque Deus cuida de nós e não ignora o nosso contexto, Ele dá uma missão para a igreja também. Veja, versículo 37. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhe vós de comer. Os discípulos vão até Jesus, porque é assim: quando não sabe o que fazer, procura Jesus. Os discípulos quase sempre não sabiam o que fazer, e Jesus estava: de novo vocês. Os discípulos tinham essas coisas, né?
não sabia o que fazer, viram a multidão com fome. O que a gente vai fazer? Pergunta para o mestre. Ele tem que ser pregador, tem que ser administrador, tem que ser tudo isso aí, vamos falar com ele. Jesus, o povo está com fome, nós somos 12, contigo 13, e é um punhado de mulheres aí, e tem uma multidão de mais de 5.000 homens, e com eles as esposas, os filhos. Eles estão com fome, eles querem ouvir mais pregação. O Senhor disse que vai estender a campanha hoje. E aí agora? Jesus olha para ele e diz: dê vocês de comer. E esse é exatamente o título da minha mensagem hoje. Agora é com vocês. Essa foi a palavra de Jesus para os discípulos. Agora é com vocês. Mas peraí, Jesus, o Senhor não entendeu que nós somos 12? O Senhor não entendeu que para alimentar esse povo nós precisaríamos de 200 denários? Nós somos ex-pescadores, o Senhor é um ex-carpinteiro, o Senhor não tem grana para nada. 200 denários é quase o trabalho de um ano, e nós somos pobres. Quer que a gente pegue tudo e compre pão? Jesus, olha, eu não sei, dê vocês de comer. Dê vocês de comer. Talvez Judas olhou para Jesus e disse: peraí, deixa eu fazer um cálculo aqui. O tesoureiro sabe disso, né? O tesoureiro da igreja sempre tem essas coisas. O pastor quer fazer alguma coisa, mas realmente o dinheiro não sei se vai dar. Peraí, Jesus, olha, a maquininha aqui não tá batendo. Não temos dinheiro para essa multidão. O evento é grande demais. E aí Tomé, quem sabe, olha para Judas: eita, agora que o mestre não entendeu, saiu da razão. Talvez Tomé tenha olhado para Judas: parceiro, eu acho que não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Pedro fica calado. João, aquele que deitava no colo de Jesus e sabia do poder dele, calado também. Todos caladinhos, porque o tamanho da missão era muito grande. Jesus fala: alimente vocês. Mas como? Os irmãos estão acostumados a fazer comida na igreja, sabe que para alimentar 150 pessoas é um caos. No final da comida, a irmã do arroz brigou com a irmã da salada. O irmão do caixa, não é profecia não, viu? O irmão do caixa está descabelado porque o sistema de ficha não está resolvendo mais, não está sendo efetivo. O cozinheiro no final fala: não quero mais. Você sabe que é um caos. Agora imaginem 12 pessoas para servirem mais de 10.000 pessoas. Vocês estão entendendo o tamanho da missão aqui? Vocês estão entendendo o tamanho do desafio que está diante deles agora? E aí de repente, quando Jesus procura a resposta no meio dos óbvios, quando Jesus procura a resposta em Pedro, aquele mesmo que depois anda sobre o mar, andou, afundou, mas andou, irmãos. Vou falar bem de Pedro, ele andou. Ele procurou a resposta em João, que deitava no colo de Jesus. Teve silêncio. Mas de repente, no meio dos grandes, veio o Dandã, veio o menino, veio Moisés, com uma cestinha na mão, e aceita a missão. Sabe por quê? Quando os óbvios, quando os que estão no turno, quando os que estão na fila não cumprem a vontade de Jesus, Ele levanta até a pedra, Ele levanta até uma criança, Ele levanta um velho. Ai de nós, bispos e pastores, se nos calarmos diante da missão que está diante de nós. Deus levanta outros no nosso lugar. É para mim, Deus levanta outros. Certamente aquele menino ouvido falar sobre Jesus, ouvido falar sobre Jesus, sobre um homem que deu vida a um morto, que deu vista a um cego, que fez o surdo ouvir. E aquele menino, em toda a sua inocência, vai até Jesus e diz: Jesus,
para essa multidão: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Talvez alguém dê um pulo para trás e disse: mas esse menino é folgado. Será que ele não entendeu que a gente tem uma multidão de quase 16 mil pessoas? Ele está com 5 pães e 2 peixes. Não dá nem para o pastor Ricardo comer. Imagina uma multidão enorme. Não me venha com 5 pães e 2 peixes. O pão daquela época era um papel, só para sujar o dente. O peixinho do lago da Galileia era uma tilapiazinha sem vergonha. Não dava para uma pessoa, né, Eric? A gente matava aquilo ali rapidinho. Imagina uma multidão. Um negócio, irmãos, que não tem a ver com aquilo que você possui. O que tem a ver é aquilo que Jesus pode fazer com aquilo que está nas suas mãos. Se é uma vara, a vara vai abrir o mar vermelho. Se é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, vai ter tempestade. Se o menino é pequeno e o gigante é grande, ele vai cair, porque não tem nada a ver com os nossos recursos, mas com aquilo que ele pode fazer com o pouco que nós temos. Aleluias, aleluias. E não é à toa que alguns anos atrás era só uma pequena célula, pastor Ricardo. Era algo pequeno, embrionário, e não tinha nada a ver com os talentos, apesar de ser um baita pregador, de ser um grande tocador, um músico fenomenal. O pastor Ricardo é um baita músico, mas não tem nada a ver com a grandeza dele. Tem a ver com essa equipe que colocou tudo na mão de Jesus e entendeu que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. Não tem nada a ver com a minha habilidade, mas com a habilidade dele. Não tem nada a ver com o meu poder, mas com o poder dele. E se eu pego o pouco que eu tenho e deposito na mão de Jesus, aí sim o milagre acontece. E deixa eu te dizer, milagre, irmãos, é para não ser explicado. Pô, como é que pode, pastor, 5 pães e 2 peixes alimentarem? Pois é milagre. E tem gente que não entende o milagre, né? Que acha que Jesus fez milagre por fazer milagre. Tem um provérbio chinês que fala que enquanto o sábio está apontando para a lua, o tolo está olhando para o dedo do sábio. O milagre é um sinal que aponta para alguém, que aponta para alguma verdade. Em João capítulo 2, versículo do 1 a 11, quando ele faz a água ser transformada em vinho, não é porque ele queria ser bonzão, é para mostrar que Jesus se importa com os casamentos. Lá em João capítulo 4, 43 a 54, quando ele cura o oficial de um centurião de Cafarnaum, é para mostrar que ele sofre por aquele que tem, por um pai que sofre pela perda do seu filho. Quando, por exemplo, em Marcos 1, ele expulsa o demônio de endemoniado, é para mostrar que Jesus se importa por aquelas pessoas que estão influenciadas pelos demônios. Quando ele cura a sogra de Pedro, não foi para fazer uma brincadeira com Pedro e deixar ele com raiva, não foi. Quando ele cura a sogra de Pedro, foi para poder demonstrar que ele se importa com aqueles que estão doentes, até com a sogra. Ele se importa. Quando ele opera muitos milagres, os oprimidos na noite, como diz Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 4, é para mostrar que para Jesus não tem tempo ruim. Ele cura de manhã, de tarde, à noite. Ele se preocupa com você pelo amanhecer, atardecer e anoitecer. E pela madrugada, quando você está chorando, ali está o Senhor. Quando ele faz uma pesca milagrosa no lago de Genezaré, e os discípulos não tinham dinheiro para pagar imposto, e aí vem um peixe com uma moeda dentro da boca do peixe, é para mostrar para mim e para você que quando nossos recursos se acabam, os recursos do Senhor continuam jorrando. Quando os nossos recursos é como uma torneira que fecha, Ele continua sendo rio de provisão para o teu povo. É para mostrar para mim e para você que Ele se importa. Quando aquele que estava à beira do caminho gritando Jesus filho de Davi, não era para dizer olha como é que eu faço o cego ver, não. É para mostrar que até mesmo aquele que está jogado na margem dessa vida também será alvo do amor e do favor de Deus. E eu quero dizer para você que se sente pequeno, destruído, acabado, veja no milagre de Jesus que Ele está olhando para você e se importa com você. E porque Ele se importa com você, está chamando a igreja hoje para a sua missão. Aí que está, irmãos,
Veio o menino entendendo a missão. Traz um cesto com 5 pães e 2 peixes. Na mão daquele menino um milagre poderia acontecer. Israel enfrentava grandes dificuldades em toda a sua história, e eles nunca venceram pela força do seu braço. Sempre foi com um milagre para demonstrar para eles que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para agir. Deus não precisa de ajudinha, Deus não precisa de empurrãozinho. Aquilo que você veio buscar e que você tem clamado, você não precisa buscar sinais favoráveis, porque o favor já está em Deus, o amor já está em Deus. E agora nós vamos para a missão de Deus. Só que olha, você não vai para a missão de Deus sozinho. Diante do grande desafio que nós temos no nosso século, e que às vezes arrepia os nossos cabelos, e às vezes nós como pastores nos sentimos pequenos diante do grande desafio que o mundo nos reserva. A gente vai com fé, mas com o coração apertado. Senhor, se o Senhor não for comigo, a coisa vai ser complicada. Os desafios são muito grandes, e Deus tem uma missão para a igreja, e a missão parece ser maior do que as nossas forças, como por exemplo alimentar uma multidão com um pouquinho que nós temos. Só tem uma coisa: o Senhor não deixa a sua igreja sem subsídios. Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós. E porque o Senhor se importa com você e com este mundo, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós. É só pelo poder do Espírito que você vai poder entender. Um homem que está quebrado por dentro ainda ter poder de ministrar na vida do outro. É só pelo poder do Espírito pessoas passando dificuldades financeiras poder ministrar cura e prosperidade na vida do outro. Somente pessoas doentes carregando dores aqui, pelo poder do Espírito, que podem se levantar e dizer: há esperança para a tua vida. Só pelo poder do Espírito Santo. Só pelo poder do Espírito Santo, pessoas que estão sangrando, sofrendo, se levantam, empoderados pelo Espírito, abrem a sua boca para dizer que existe solução para este mundo, só pelo poder do Espírito. Aleluias. Aleluia. Por isso, diante daquela igreja de Atos, capítulo 1, versículo 8, que estava escondidinha, com medo, Deus tinha dito para eles: fiquem em Jerusalém, do alto virá um poder sobre vocês. Para quê? Aí vem o desafio: para ser minha testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só tem uma coisa, e é a mania de professor de teologia: testemunha no grego significa mártires. O que significa? Eu estou tão comprometido com o Evangelho, que eu e o Evangelho somos uma coisa só, e que se tiver que tirar o Evangelho de mim, tem que me matar, porque estamos misturados. A palavra de Deus está tão entranhada em mim, que para poder arrancar, ela tem que arrancar o meu coração. E diz a Bíblia: quando chegar o dia, o Espírito virá sobre vocês, de maneira que nem mesmo a morte pode arrancar aquilo que entrou em vocês. Nem mesmo a dificuldade financeira, nem mesmo o Covid, nem mesmo o desemprego, nem mesmo a doença, nem morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode arrancar aquilo que foi imputado no seu coração. Sabe por que muita gente vive a vida assim? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não é porque falta vontade, é porque falta poder. Sabe por que muita gente é uma montanha russa espiritual? E que os pastores choram: ai, de novo essa pessoa e aquele sofrimento. É porque não é que lhe falta vontade, é porque falta poder.
Sabe por que muita gente é infiel e não consegue ficar de pé? É porque entende muito bem a palavra, conhece a palavra, conhece como é que funciona uma igreja, mas lhe falta poder. Ei, carabiche, anda lá, manai. Sabe por quê? A vida de muitos é inconstante. Não é que ele não deseje ferver e queimar na presença de Deus, é porque não recebeu o poder derramado sobre a sua própria vida. Mas recebereis poder ao ser derramado sobre vós o Espírito Santo, e vocês se comprometerão comigo, com a minha obra, com a minha palavra, até mesmo diante da morte não cairão. E aí eu quero que vocês olhem a igreja aqui. Antes do recebimento do Espírito, todo mundo com medo, e de repente Jesus ele atravessa as paredes, sopra sobre ele e diz: Pai seja convosco, recebeu o Espírito Santo. De repente eles saem de lá, e em Jerusalém vem o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, e o Pedrão, que era uma montanha russa em pessoa, a primeira pregação que aquele homem faz, depois de ser cheio do Espírito Santo, ganha quase 3.000 pessoas. E depois dessa brincadeira eles correm para Jerusalém para pregar lá no templo, lugar que eles poderiam morrer, eles vão pregar lá. E uma multidão de 5.000 pessoas param para ouvir pescadores que não tinham instrução nenhuma. Os rabinos de Israel ficavam olhando: mas de onde veio isso? É poder de Deus sobre a vida do crente. Poder de Deus. Porque Deus se importa com esse mundo. Ele derrama o seu poder na igreja de Deus em Vicente Pires. Agora, para terminar, porque Deus se importa, Ele não vai deixar que nada falte sobre a tua vida. E aí eu quero falar especialmente para toda a igreja, mas especialmente para os pastores dessa igreja, para os líderes dessa igreja, para o ministério dessa igreja. No final, vocês lembram que eles estavam com fome? E não tinha nem para eles, imagina para os outros. Eles fizeram uma administração, dividiu o povo lá no meio do campo, grupos de 50, de 100, vamos alimentar esse povo. E aquele cestinho ia crescendo e a coisa ia... No final do trabalho, lembrem-se, estavam exaustos, estavam com fome. Eles primeiro deram para o povo, e no final, deixa eu perguntar, eram quantos discípulos que seguiam Jesus mesmo? Eram quantos discípulos que seguiam Jesus? E no final sobraram quantos cestos? Pelo amor de Deus, quantos cestos sobraram no final, irmãos? Tinha quanto no começo? Tinha quantos cestos, irmãos, no começo? No final sobraram quantos? Enquanto nós estamos cuidando da multidão que está cansada, que está sofrida, no poder do Espírito Santo, porque Deus se importa, não é na nossa habilidade, não é na nossa força, não é na nossa fama, não é no nosso nome, mas é no poder de Deus. A nossa casa vai entrando cebola, vai entrando alho, vai entrando frango, vai entrando macarrão, vai entrando a provisão de Deus. Enquanto nós estamos servindo a multidão, Deus está ministrando na vida dos nossos filhos, da nossa casa, no nosso emprego. Ele não abandonou a igreja enquanto nós estamos servindo. Portanto, meus queridos pastores, amigos, irmãos, enquanto nós estamos servindo a multidão, e Jesus faz tudo para mostrar que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, mas com o celeiro do céu aberto sobre nós. Ele quer mostrar para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que suporta. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está de pé.